Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, sentindo a necessidade de lembrar a você mais uma vez que, quando o seu ódio pelo presidente Jair Highlander Bolsonaro é maior do que o ódio que você deveria estar sentindo pela corrupção governamental e pela criminalidade que tomou conta de todos os níveis do Fazendão, o problema não está com o Jair Bolsonaro. O problema está em você. Hoje, 25 de setembro de 2025, é o dia da radiodifusão, o dia da tia solteirona, o dia nacional do rádio, o dia marítimo mundial, o dia mundial do sonho, o dia mundial do pulmão, o dia nacional do trânsito, o dia internacional do farmacêutico e o dia do auditor da justiça desportiva. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Uma postagem do Santiago Daily News informa que, na questão da prisão e tortura de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, ordenada pelo satânico psicopata golpista, já se obteve progresso em algumas investigações aqui nos Estados Unidos. E os resultados serão chocantes no Brasil. Comparado ao que vem por aí, as sanções impostas até agora ao satânico psicopata golpista não serão nada. A extradição do doente mental certamente será solicitada no futuro. Um resquício interessante da Assembleia Geral da ONU em Nova York, ainda que muito repugnante, são estas duas fotos aí ao meu lado, onde os vermes criminosos, num gesto de teatralidade calhorda, se revelam e se mostram unidos na perversidade. O maior ladrão da história do Brasil, defensor de terroristas e criminosos brasileiros e internacionais, beija a cabeça do carcamano cheirador de cocaína colombiano Gustavo Petro, depois que ele também vomitou asneiras no púlpito, descrevendo os israelenses como nazistas e pedindo a formação de um exército internacional de países asiáticos para libertar a Palestina, além de ordenar que nenhum navio transportando armas para Israel tivesse permissão para passar. É exatamente esse o nível do fazendão hoje, reduzido a uma condição de pária internacional, aliado ao que existe de pior sobre o planeta. A defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu ao Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes, a revogação da prisão domiciliar e das restrições ao uso de redes sociais. Os advogados afirmam que as limitações não seriam mais necessárias, uma vez que o verdadeiro presidente de todos os brasileiros não é alvo direto da denúncia apresentada pela venérea Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou a chamada PEC da blindagem por unanimidade. Esta obscena proposta de emenda constitucional previa a ampliação da proteção dos congressistas contra investigações e processos criminais e civis. O presidente do colegiado, Otto Alencar, trabalhou com o relator Alessandro Vieira para enterrar a proposição amplamente rejeitada pela população. Na Gazeta Brasil, a informação de que o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, se recusou hoje a responder às perguntas que foram feitas a ele pelo relator, o deputado alagoano Alfredo Gaspar. Ele acabou sendo chamado de ladrão e gerou um bate-boca com o advogado no circo montado lá no Senado Federal.
Antunes, que está preso preventivamente, justificou o silêncio, dizendo que já havia sido julgado pelo congressista sem que ele fosse ouvido, acrescentando que Gaspar o teria chamado de ladrão em outras sessões da comissão. Essa mesma CPMI do INSS aprovou hoje um requerimento que pede a prisão preventiva do advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, investigado por suposta ligação com o esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. A medida se soma à quebra dos sigilos fiscal e bancário do advogado, também aprovada hoje. Mas a deliberação não tem efeito imediato. O pedido ainda precisa ser analisado pelos meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, lá do outro lado da Praça dos Três Podres Poderes. Na Gazeta do Povo, a notícia de que o menino de recados, ou amarra-cachorro, do satânico psicopata golpista, a cargo da relatoria do projeto de anistia, agora rebatizado de PL da dosimetria, e que atende pela alcunha de Paulinho da Força, está dizendo que as novas sanções dos Estados Unidos contra a família do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, estão forçando o prolongamento do calendário previsto para a aprovação do projeto. Segundo a Gazeta do Povo, pelo menos 3 líderes partidários confirmaram à reportagem que as novas sanções dos Estados Unidos terão um impacto direto no acordo que vinha sendo costurado para aprovar uma revisão das penas. O CL News reitera que esta palhaçada precisa ter um basta imediato. Nada de anistia, nada de dosimetria, e sim de anulação total e completa, ampla, geral e irrestrita de toda a truculência praticada pelo criminoso, agora sancionado junto com a família pelos Estados Unidos. E, de preferência, jogando esse doente mental num manicômio judiciário, para que ele possa se tratar, se é que ele ainda possa ter alguma chance de recuperação. O bandido Eduardo Talhaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata golpista no inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o doente mental promoveu um mutirão de perseguição à direita quando presidiu a Pocilga entre 2022 e 2024. Durante a audiência realizada ontem na Câmara, Talhaferro relatou a deputados que os perfis conservadores eram monitorados e derrubados em redes sociais por orientação de servidores e de integrantes de comissões internas do TSE. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que vai pegar parte da receita tarifária e redistribuir o dinheiro para os agricultores dos Estados Unidos. Ele disse textualmente que, abre aspas, vamos pegar parte do dinheiro de toda a receita tarifária e distribuir aos agricultores até que as tarifas entrem em vigor em benefício deles. Vamos garantir que nossos agricultores estejam em ótima forma, porque estamos recebendo muito dinheiro. Ou seja, os Estados Unidos amam quem produz. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar 3 bilhões e 300 milhões de reais para projetos estratégicos em Santa Catarina. Serão 401 milhões de reais destinados a investimentos do Estado em melhoria de estradas de rodagem, 2 bilhões e 500 milhões para a StarNav Serviços Marítimos adquirir embarcações a serem construídas no estaleiro Detroit Brasil de Itajaí e 356 milhões de reais para a expansão da cooperativa agroindustrial Alfa, que passará a produzir biodiesel em Chapecó, no oeste catarinense.
E no agronegócio, as máquinas agrícolas brasileiras terão acesso à internet via satélite de Elon Musk. Nos últimos meses, a divisão da empresa de sistemas aeroespaciais SpaceX firmou parcerias com importantes montadoras para começar a oferecer a solução, tendo o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, entre os principais focos. Uma informação bombástica foi veiculada por Lara Trump na rede de TV Fox News aqui nos Estados Unidos. Ela diz que o presidente Donald Trump fez o histórico anúncio da criação de um sistema de saúde completamente novo, com o lançamento dos primeiros hospitais equipados com MedBeds, ou camas médicas, e a emissão de um cartão MedBed para cada cidadão norte-americano. Trump disse que, em breve, cada um receberá o cartão MedBed, tendo acesso garantido aos novos hospitais administrados pelos principais médicos dos Estados Unidos e equipados com a tecnologia mais avançada do mundo. As instalações são seguras, modernas e projetadas para restaurar completamente o vigor e a saúde de cada cidadão. Este é o começo de uma nova era na assistência de saúde norte-americana, segundo Donald Trump. Lara Trump informa que, num primeiro momento, apenas um número limitado de cartões MedBed será emitido. Para o jornalista Joaquim Ribeiro, isto significa que dentro de um ano, mais ou menos, quase todos os procedimentos hospitalares estarão obsoletos. Toda a cidade terá muitas MedBeds, as camas médicas, além de câmaras Tesla capazes de curar e restaurar a saúde plena a qualquer pessoa e para todas as doenças, incluindo câncer, AIDS, todas as doenças crônicas, além de tornar uma pessoa 30 anos mais jovem. Portanto, é ver para crer. A NASA deve substituir a Estação Espacial Internacional por uma estação comercial. Depois de 25 anos de operação contínua, a Estação Espacial Internacional será desativada em 2030. Algumas empresas privadas competem para desenvolver a substituta, com o primeiro lançamento previsto para 2026. O jornal The Washington Post está informando que o Pentágono ordenou a realização de uma reunião secreta de emergência. Centenas de generais e admirais norte-americanos posicionados no mundo inteiro receberam ordens de se dirigir à Virgínia na semana que vem, sem serem informados do motivo. Mesmo aqueles militares que supervisionam tropas em zonas de conflito estão sendo removidos dos comandos. A medida deixou a cúpula militar norte-americana perplexa e preocupada, com alguns questionando abertamente o risco de se tirar tantos líderes de seus postos ao mesmo tempo. Um oficial disse que, abre aspas, tudo isso é muito esquisito, fecha aspas. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, recentemente promoveu um remanejamento da elite militar, demitindo altos comandantes e chegando mesmo a redesignar o Pentágono como Departamento da Guerra. Agora, ele está convocando quase 800 dos líderes militares mais poderosos dos Estados Unidos para uma reunião a portas fechadas e ninguém sabe o que vem por aí. A revista Oeste informa que Israel realizou hoje ataques aéreos em Sanaa, no Iêmen. Segundo as forças de defesa de Israel, os alvos eram militares do aparato de segurança e de inteligência, os militares do grupo terrorista Houthi, na capital iemenita, assim como o quartel-general do Comando do Estado-Maior Houthi, os compostos de segurança e inteligência, o quartel-general de Relações Públicas Militares e acampamentos militares, onde armas e agentes foram identificados. A ação militar de Israel ocorreu um dia depois que os terroristas Houthis feriram 22 civis na cidade de Elat, no sul de Israel, com um drone. Autoridades israelenses classificaram o atentado Houthi de ontem como uma ação terrorista. O ataque ocorreu nas últimas horas do Ano Novo Judaico. Os Houthis assumiram a autoria e chamaram a ação de Operação Militar Qualitativa. O Rafael Fontana informa que a ditadura chinesa possui delegacias clandestinas operando
em cidades como São Paulo, Nova York, Londres e Los Angeles. Os chineses são caçados para serem julgados e condenados em território estrangeiro. Em Londres, por exemplo, como mostra esta imagem aí ao meu lado, a própria Embaixada da China emite os cartazes de procura-se. Drones provocaram o fechamento de um aeroporto na Dinamarca pela segunda vez em uma semana. O avistamento ocorreu 2 dias após a identificação de 2 ou 3 drones de grande porte terem interrompido todas as decolagens e pousos por quase 4 horas no aeroporto da capital, Copenhague, no que a primeira-ministra chamou de um grave ataque à infraestrutura crítica dinamarquesa. Segundo as autoridades, não está claro se os casos estão relacionados, mas o padrão foi semelhante. Uma jornalista detida por denunciar o surto de peste chinesa na China pegou mais 4 anos de prisão. Depois de passar 4 anos atrás das grades, a jornalista chinesa Zhang Jian, de 42 anos, recebeu nova condenação do regime comunista, mais 4 anos de prisão por ter noticiado o surto de peste chinesa no país, provocar brigas e criar distúrbios. Trata-se da mesma acusação que já havia levado à primeira sentença dela, em dezembro de 2020, quando ela registrou os primeiros momentos da fraudemia. A decisão foi denunciada por organizações internacionais de direitos humanos como mais um exemplo da perseguição do Partido Comunista contra vozes críticas. A Guiana apelou à ONU por causa da ameaça de anexação da Venezuela. Irfan Ali, presidente da Guiana, acusou Caracas de promulgar leis unilaterais e de ameaçar o território dele, apesar das medidas provisórias tomadas pelo Tribunal Internacional de Justiça. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o norte da Venezuela. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Os Estados Unidos decidiram adiar a taxa adicional para a emissão do visto norte-americano. O Congresso e o governo federal negociaram o adiamento da nova taxa de $250, cerca de R$ 1.330, para a emissão do visto norte-americano, que deveria entrar em vigor no dia 1º de outubro. E, por falar nos Estados Unidos, a Casa Branca pendurou retratos de presidentes norte-americanos ao longo da ala oeste, no Jardim das Rosas, agora chamado de Calçada da Fama Presidencial. Mas observe que a imagem do ex-presidente zumbi Sleepy Joe Biden é representada por uma assinatura automática. Neste dia 25 de setembro, em 275, o Senado romano escolhia pela última vez um imperador, Marco Cláudio Tácito. Em 1932, ocorria o primeiro sequestro de uma aeronave comercial de matrícula brasileira, quando 3 integrantes da Revolução Constitucionalista roubaram o avião nas oficinas da Panair do Brasil, no Rio de Janeiro, tentando chegar a São Paulo. O avião, no entanto, acabou caindo perto de São João do Meriti, matando todos a bordo. Em 1935, o jornalista, escritor e empresário brasileiro Assis Chateaubriand inaugurava a PRG-3, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 1967, Carlos Lacerda e João Goulart emitiam uma nota conjunta no Uruguai defendendo a Frente Ampla. Ainda em 1967, os Estados Unidos condenavam o governo de Cuba e propunham o início do bloqueio econômico. Em 1977, cerca de 4.200 pessoas participavam da primeira maratona de Chicago. Em 1998, era reinaugurado o Museu do Café, na cidade paulista de Santos. E em 2020, a Itália aprovava emenda à Constituição para reduzir o tamanho do parlamento em 1/3. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer muito mesmo a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, e também
para reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador, além de falar sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para Mamadeira de Petista, Irene Paron, Adão do Tocantins, Eunice Marcili, Daniel Bolivar, Lúcia M. Real Mary Lou, Aloísio Gavi, Mônica de Paula, Meliane Monteiro, Adner Log, Marcos Souto, Cristiano Ferreira, JWP Guzmeio e para a Marisete CR. E mais uma coisinha. O que está acontecendo hoje no Fazendão já foi descrito com precisão absoluta por uma figura de relevo lá atrás, na primeira metade do século XIX. O teólogo, acadêmico, filósofo, historiador, escritor, poeta e cardeal inglês John Henry Newman foi direto ao ponto quando ele disse que o mal prega a tolerância até que ele se torne dominante. A partir daí, ele procura silenciar o bem. Até a próxima.